Deus no livro de 1 Samuel capítulo 4. Acho que vai colocar aqui na tela, né, Fábio? Vai, né? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Estamos nessa campanha, irmãos, trazendo a arca de Deus para a minha casa, simbolizando a presença de Deus lá dentro do nosso lar. E como é importante isso, nós vamos falar um pouquinho nessa noite, né, para a gente poder meditar. Aqui, ó, 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Isso aí. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se aterrorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um à sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos à terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. Até aí, meus irmãos, nós vamos ler. Feche os seus olhos mais um instante. Pai amado, que estamos, Senhor, em Tua presença nesta noite, Pai. Nós precisamos, Senhor, entender, nós precisamos assimilar, Deus, em nosso coração, esta palavra que é santa, que é poderosa, que transforma, que realiza milagres em nossas vidas, Pai. Nós não queremos desperdiçar, Senhor, toda esta presença, todo este poder, para encher o nosso coração, Pai. Que nesta noite possamos sair daqui com essa certeza absoluta de que o Senhor é conosco, Deus Todo-Poderoso, e que vai para a nossa casa nesta noite encher o nosso lar com a Tua presença, Pai. Nós proclamamos e oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Pode se assentar, meus irmãos.
Irmãos, eu estava meditando sobre esta palavra, e nessa caminhada que nós estamos falando, né, sobre trazer a arca de Deus para dentro da nossa casa. Mas nós vamos entender um pouquinho hoje do que é, muitas vezes, nós termos já na nossa casa a presença, a arca, e muitas vezes nós não reconhecemos isso. Então eu coloquei aqui como um tema: avançando no reino espiritual e crescimento na fé. Meus irmãos, vamos falar um pouco, né, de como a arca de Deus, estando lá na nossa vida, na nossa casa, e como muitas vezes, irmãos, nós entregamos esta arca, e como somos derrotados, tendo tudo a nosso favor, irmãos, tendo declarado vitória, tendo a promessa da terra prometida, tendo todas as promessas de bênção de Deus para a nossa vida, e muitas vezes nós entregamos esta arca, não talvez fisicamente, como aqui nós vimos essa leitura, mas, irmãos, às vezes no nosso próprio coração, nós entregamos esta arca. Por quê? O que nós podemos entender disso? Deixamos de crer que essa presença de Deus na nossa vida, ela tem autoridade, ela tem a unção, ela pode realizar coisas que talvez nós nem imaginamos ainda na nossa vida, que nós podemos fazer, porque a própria palavra de Deus nos dá essa promessa, que nós podemos o que, meus irmãos? Todas as coisas naquele que me fortalece. E eu falei aqui a semana passada, o irmão André, o pastor André estava pregando, falando sobre guardião, sobre guardar. Guardar o que? Guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, guardar o nosso entendimento, e guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, irmãos, porque esta palavra, meus irmãos, eu não sei se você já afirmou isso na sua vida, mas esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela tem poder, irmãos, de realizar coisas tão profundas na nossa vida, que talvez ainda nós não experimentamos toda esta experiência e profundidade no nosso coração. Mas por isso, irmãos, que nós estamos aqui nesta noite, para meditar mais um pouco nessa palavra, para agregar no nosso coração aquilo que nós precisamos, para que a nossa vida não seja uma vida de engano e de embaraço e de derrota, mas uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E mesmo assim ainda, irmãos, sendo derrotados, sabendo de tudo isso, são pontos que nós devemos observar e perceber. Eu estava falando domingo pela manhã com o pastor Agostinho, estava comentando antes. Quem conhece o pastor Agostinho? Tem uma meia dúzia aqui, pastor. Meus irmãos, o pastor Agostinho, né, é o fundador desta igreja, e ele tem 67 anos de ministério, mais ou menos. A igreja tem 64 anos em que ele fundou essa igreja. E é tão precioso, eu passei ali no escritório, ele estava sozinho, esperando por um atendimento, e eu sentei para conversar com ele ali, e ele vai nos assuntos, né, irmãos? Nos assuntos, falamos nos assuntos internacionais, da política, ele quer falar sobre isso, vamos conversar. E fomos falando sobre diversos assuntos, e falando até, irmãos, da obra de Deus, de como hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão conseguindo, talvez, viver essa experiência que estamos falando aqui nesta noite, da presença de Deus, do poder de Deus, dos milagres de Deus, das realizações de Deus, algo, irmãos, que é sobrenatural. Nós precisamos mais do que nunca viver no sobrenatural. O pastor Agostinho, ele gosta desses assuntos, e eu falei para ele num quadro que tinha lá na parede, né, eu disse para ele: pastor Agostinho, hoje nós estamos tendo diversos tipos de pessoas, e eu disse: o senhor está vendo esse quadro? Uma pessoa vai olhar para esse quadro, pastor, e ele vai olhar para ele admirado, né, da sua beleza, da sua cor, da sua pintura, do seu enquadramento, enfim, daquilo que expressa aquele quadro, e ele vai achar maravilhoso aquele quadro. Uma segunda pessoa vai olhar para o mesmo quadro, e eu percebi até um pouquinho
não porque eu estava julgando, mas porque eu estava falando, usando o exemplo, mas eu vi que o quadro estava um pouquinho torto assim, lado um pouquinho. Eu falei assim, a segunda pessoa vai olhar para esse quadro e vai dizer assim, o quadro é bacana, mas ele está um pouquinho torto, ele achou um defeito. É ou não é? Até aqui não identificou você não, né? No primeiro sim, né? No segundo e diante nós vamos ver. Irmão, se o terceiro vai olhar para o quadro e vai dizer assim, que quadro horrível, que quadro sem significado, que quadro isso, que quadro aquilo. Irmãos, sabe, mais do que nunca hoje, até a própria palavra de Deus, eu já vi que tem gente que fala assim, não, eu não gosto de ler tal passagem da palavra, porque ela é difícil, ela é complexa, ela fala duro, como muitas vezes dizem que não gostam de ler Apocalipse, né? Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender, conversando com ele, 85 anos, acho que vai fazer 86, né? Irmãos, uma visão do reino, uma visão espiritual, uma visão em dia, uma visão que crê no poder de Deus, que ainda nos deixa Deus usar a sua vida para fazer o quê? Para abençoar a vida dos outros, para fazer com que as pessoas saiam lá da sua condição de enfraquecimento, de tristeza, de luta, e passem a ter uma vida renovada de experiência, de alegria e de vitória. 85 anos. E às vezes nós, irmãos, muito mais novos, de repente deixamos que essas coisas passem por entre os nossos dedos e não retemos nada daquilo que é do poder de Deus, da palavra de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, temos sempre que pedir e orar a Deus, para quê? Para que Deus revele as coisas ocultas na nossa vida, pode ser lá no nosso lar, na nossa família. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, aqui que nós acabamos de ler, do filho do sacerdote Eli. Meus irmãos, ele era um homem que cuidava da casa de Deus, e ele tinha ali esses dois filhos, chamados Hofni e Finéias, que cresceram dentro da casa de Deus, que acompanharam o trabalho do sacerdócio do seu pai, que conheciam toda a movimentação dos corredores da igreja, do templo, e eles sabiam, meus irmãos, através da palavra, a seriedade que era isto, o compromisso que é, irmãos, servir a Deus, conhecer a palavra de Deus e trabalhar na sua vida com esses fundamentos, para que a sua vida não se perca em caminhos tortuosos, em caminhos de derrota. Meus irmãos, e aqui aconteceu algo realmente muito terrível com o comportamento desses dois filhos de Eli. Eles estavam ali, irmãos, profanando as ofertas. Tem uma parte ali no texto que ele diz assim: por que coiciais as minhas ofertas? Pensa isso, irmãos. Coiciais as minhas ofertas. E pior ainda, meus irmãos, eles estavam fazendo coisas terríveis. Além disso, com as mulheres profanando, tendo ali relações às portas do templo e fazendo com que a obra de Deus fosse totalmente destruída. Olha, meus irmãos, é lamentável, né? Eu quero, não sei se eu posso falar essa noite, irmãos, posso falar algo realmente bem firme, sólido da sua vida. Meus irmãos, orando a Deus, o Senhor me deu um caminho, e quando comecei a orar, meus irmãos, fala assim, não é fácil a gente preparar, né, uma mensagem de madrugada, aquela batalha espiritual de oração, e você falando, Senhor, mas Deus falando assim, não é esse caminho, é outro, eu quero esse caminho, e lá dentro do coração, aquela luta. Mas, meus irmãos, nós estamos hoje num tempo difícil. Nós estamos vendo muitas pessoas fazendo o quê? Existe até uma classe hoje que é catalogada, quando faz o censo, de pessoas que são
desviadas do caminho de Deus, desigrejadas, pessoas que hoje não têm mais uma direção, não tem mais um entendimento, não tem mais uma compreensão. E eu tenho dito, irmãos, hoje nós temos um período, um pessoal, uma juventude, crianças que hoje são criadas não como antigamente, irmãos, com o temor de Deus. Não estou falando nem de religião, mas eu estou falando do temor de Deus. Aquele que conhece e sabe que eu não posso fazer uma coisa tão terrível, porque Deus está olhando, Ele está visualizando as minhas atitudes. Não tem mais medo. E nós ligamos a televisão hoje, irmãos, você já ouviu tanto tipo de crime, e cada dia parece que a especialização aumenta mais. Coisas, irmãos, que nós não conseguimos compreender a maldade. Bom, a palavra de Deus diz, que filhos matarão os pais, pais matarão os filhos, e aí por aí vai. Deus já sabia que ia acontecer nesse tempo, e a palavra de Deus diz, irmãos, que o amor de muitos esfriaria. Só que, irmão, nós somos agentes do amor de Deus, e não da violência, e não da concordância. Nós somos aqueles, irmãos, que precisamos anunciar o poder, o amor de Deus a todas as pessoas, ainda que a gente olhe e diga, não, esse não merece, mas ele precisa. Talvez esse amor pode mudar a sua vida. E meus irmãos, veja o que aconteceu aqui no 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 em diante. Ele diz: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. E preste atenção no 25 agora, irmãos. Pecando, acho que não está aqui. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu não sei se você prestou atenção nessa questão, mas ele diz assim: eles caminharam um tempo fora do caminho, e o pai deixou eles caminharem, não prestou atenção no que estava acontecendo. Isso eu estou falando de pais para filhos, mas vice-versa. Pode ser dentro do relacionamento de casal, pode ser de família, pode ser de trabalho. Meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude quando é tempo, porque quando a palavra diz aqui, irmãos, dessas situações que aconteceram, já estava tarde demais. E quando o pai chegou para o filho e falou assim: filho, você precisa mudar agora de caminho, você precisa mudar agora de atitude. Sabe o que aconteceu? Deus fechou o entendimento desses dois rapazes. Por mais que se falasse, por mais que se fizesse, eles não iam conseguir entender a palavra, porque Deus já tinha marcado eles para a morte. Deus já tinha tomado uma decisão, porque eles fizeram coisas abomináveis, terríveis. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. Amém. Você está entendendo a nossa responsabilidade diante de Deus? Você já imaginou, meu amado, você com os teus filhos? Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação, está passando. Eu rogo a Deus que você vença. Nós vamos orar por isso. Mas imagine, meu amado, chegar um tempo que você tem que falar algo para o seu filho, porque ele está fazendo algo terrível, e ele se rebela contra você, ele não te respeita, ele não te ouve mais. Sabe o que está acontecendo na vida dele? Ele já está marcado
ele já está marcado por uma circunstância da sua própria vida e da sua escolha. Mas, irmãos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós intercedermos e orarmos e mudarmos a nossa vida. Mais um exemplo aqui, meus irmãos. Vamos falar de um homem, né, que teve um domínio, o rei Davi. Você imagina o rei Davi, irmãos? Um homem comandante de guerra, que comandava um exército de homens fortes, vigorosos, que o obedeciam, que o respeitavam, que até morriam por ele. Mas, irmãos, o pecado entrou na sua casa. E o que aconteceu? Os seus filhos destruíram tudo. Um filho matando o outro, e por aí vai. Não vamos entrar aqui nessas questões. Então, meus amados, eu quero nesta noite trazer um alerta muito forte em relação à nossa fé e atitudes diante das circunstâncias e de Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, e eu digo para você, não podemos repassar a culpa. Quando a gente chega numa conclusão, não, isso aqui não é culpa minha, você já está perdendo a batalha. Meu amado, eu quero dizer para você que quando a gente vai de frente, quando a gente enfrenta as questões, quando a gente apresenta diante de Deus as nossas questões, Deus ouve ou não ouve a nossa oração? Deus só ouvia lá no passado? Não. Meus irmãos, mais do que nunca neste tempo, nós ouvimos muitos testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Não estamos ouvindo, irmãos? Quanta coisa Deus tem feito de pessoas que eram perdidos na vida, mas uma mãe, um pai, falamos aqui há pouco tempo, nessa campanha, Senhor, cura a minha família, falando da oração de uma senhora, de uma vozinha que intercedeu. Deus foi lá na frente e levantou um neto e foi salvando para trás e para frente, salvou toda a família, mudou o rumo da família, mudou o curso, trouxe a bênção de Deus sobre a família até a 10ª geração, uma geração abençoada, uma geração próspera em Cristo Jesus. Irmãos, aqui nós observamos esses exemplos negativos, né? Daqueles que teriam que fazer com zelo, mas se perderam no caminho. O pastor Jorge já falou um dia, não importa como você começa, mas importa como você termina. Termine bem, meu irmão. Termine com vitória. Não acredite que não vai acontecer o melhor na sua vida. Profetize. Profetize até, de repente, você está olhando tudo negativo, tudo errado, tudo falho. Você não está conseguindo mudar. Não se convença disso. Declare a palavra de Deus, irmão. Sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. E Deus, irmãos, vai colher frutos para a tua própria vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Mas nós podemos também olhar exemplos no meio do povo. O povo de Israel tinha a bênção de Deus, e o que aconteceu, irmãos? Foram seguir outros deuses, entregaram a arca, e a vida foi por água abaixo. Agora, irmãos, eu quero relatar uma realidade aqui, irmãos. Servir a Deus, buscar a Deus, não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Você concorda comigo? Olha, e nós sabemos hoje, irmãos, nós pastores que atendemos as pessoas, nós sabemos que tem pessoas que querem viver uma vida dupla, achando que com isso consegue servir, vindo à presença de Deus e depois lá fora, sem nenhum compromisso ou responsabilidade de lutar para mudar. Meus irmãos, mesmo que seja difícil a situação que você vive lá fora, não é impossível de Deus mudar as circunstâncias. Deus pode fazer você mudar. Hoje nós estamos vivendo esse tempo da graça, irmão, dispensação da graça. E uma coisa que deu muita liberdade, nós temos o livre-arbítrio.
Nós podemos escolher como viver. E o ser humano está usando essa prerrogativa, sabe para quê? Para tomar decisões sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus. Então a vida do cristão, sabe como é que está? Parecida com Abinadab. Lembra do Abinadab? Vou chegar lá na história aqui. A arca estava onde? Lá na casa dele. Quanto tempo ficou lá, meus irmãos? 20 anos. E o que aconteceu lá? Nada. Eu, estudando sobre isso, eu comecei a anotar uns detalhes. Eles eram sacerdotes, não é? Irmãos, se um sacerdote conhecia a lei de Moisés, sabia como que tinha que lidar com as coisas de Deus, e quando eles foram transportar a arca, lembra o que aconteceu no caminho? Uzá foi fulminado. E eu comecei a analisar uma coisa: será que nesses 20 anos, indo à arca, vindo à casa de Deus, ouvindo, ou não estudando mais a palavra, não foi um motivo que pode ter levado a esse erro? Por quê, meus irmãos? Quando os filisteus transportaram a arca que tinham roubado e passaram por toda aquela situação, eles mandaram do jeito que eles acharam, de uma maneira que podiam transportar, mas eles não conheciam a lei de Moisés. Mas Abinadab, Uzias e todo aquele povo, eles sabiam como que tinha que ser, estava escrito lá na palavra. Meus irmãos, como que nós estamos vivendo hoje? Eu estou aqui indo para o encerramento dessa palavra. Vamos para a parte, irmãos, uma parte vitoriosa daqueles que creem no poder de Deus. Quando a arca ficou lá na casa de Obed-Edom, 3 meses, o que aconteceu? A vida deste homem foi transformada. Sabe, meus irmãos, ele não pegou ali aquele momento como uma coisa qualquer, ele recebeu como uma oportunidade. Sabe, o dia que você aceitou a Jesus, foi uma grande oportunidade que Jesus te deu. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo o testemunho do pastor hoje, eu chorei hoje à tarde, irmãos, aquele testemunho. O pastor assumiu uma igreja, e a igreja estava passando dificuldade financeira. Chegou um irmão lá para ele, ele disse: pastor, agora que o senhor assumiu, eu posso continuar ficando com a chave da igreja? Porque eu venho todo dia, eu venho limpar a igreja. Aí ele falou assim: mas você tem salário na igreja? Você é registrado na igreja? Ele falou: não, pastor, eu venho porque eu gosto de fazer isso e tal. Mas ele, o pastor, disse que ficou com um pouco de temor. Falou assim: esse camarada já tinha tido uma experiência, ele vai sair daqui a um tempo e vai colocar a igreja na justiça, né? Levar o nome da igreja lá na lama. E ele começou a ficar atento nesse homem. E todo dia pela manhã, 7 horas da manhã, ele ia lá e limpava toda a igreja. Quando o pastor chegava, 8 da manhã, estava tudo limpinho, ele estava indo para casa. E quando foi um dia, irmãos, ele chegou para o pastor e disse: pastor, amanhã, quarta-feira, eu marquei uma consulta e eu queria ver com o senhor se o senhor não ficava chateado, se o senhor podia me dispensar nesse dia para que eu pudesse fazer minha consulta. E ele ficou olhando, falou: mas você não precisava nem dizer nada, você não é registrado, você não tem salário, você não tem essa obrigação. Ele falou: não, mas é que se o senhor quiser, eu posso remarcar essa consulta para outro dia, mas eu não quero falhar no trabalho da casa de Deus. Ele falou: não, no SUS é daqui 6 meses da consulta, você vai lá na tua consulta. E ele ficou prestando atenção. Quando foi um dia, ele era sempre pontual,
E naquele dia ele chegou lá ainda, o pastor, depois das 8 horas, e ele estava lá ainda limpando. E ele esfregava o banco da frente da igreja. E esse pastor disse que ele foi devagarinho por trás dele e falou: vou ouvir o que ele está orando. E, meus irmãos, ele esfregava os bancos e chorava. E dizia assim: Senhor, eu era um bêbado e eu não podia fazer nada. E a tua palavra diz que ninguém podia entrar para fazer um sacrifício a não ser os sacerdotes, e ninguém podia entrar no Santo dos Santos. E hoje, Senhor, eu estou aqui, Senhor, limpando esta parte da igreja, e eu posso subir no púlpito onde o pastor, o teu servo, vai pregar a palavra para nós esta noite, e as lágrimas corriam do seu rosto. Aí o pastor disse assim: realmente, esse homem é um homem de Deus. E o pastor dizia assim: eu estou precisando me converter, porque a oportunidade que esse homem estava tendo de adorar a Deus com as suas lágrimas e o seu amor, irmãos, é algo que muitas vezes nós não vemos. Talvez você recebeu aí a palavra de Deus, recebeu Jesus. Que obra poderosa Deus fez na sua vida. Você sabe do seu passado, sabe por aquilo que você passou. E esse homem, irmãos, depois que ele abraçou a causa, este Obed-Edom, ele não deixou mais. Ele se tornou um homem que dava valor à obra de Deus. Ele se tornou primeiro um porteiro, depois um músico, um guardião, depois se tornou ministro de adoração, liderado por Asaf. E neste quinto oportunidade, ele se tornou o líder da sua família, 68 pessoas para servir a Deus na obra de Deus. Aquele que não valia nada se tornou alguém grande na presença de Deus, um servo. Ele não queria mais largar o Shekinah de Deus, irmãos. E ele não vai parar mais ali, não. Ele foi para frente. E eu quero com você nesta noite. Eu não sei onde você parou na sua vida, mas eu gostaria que hoje você se levantasse e fosse em frente na sua vida espiritual, no conhecimento da palavra, na transformação da sua vida, e deixar tudo aquilo que, quem sabe, está amarrando, aprisionando a sua vida, você deixe para trás e comece avante com fé neste Jesus que está junto com você todos os dias até a consumação do século, com esse Espírito Santo que nos ilumina, que nos dá graça, que nos sustenta, que nos dá sabedoria. E eu quero convidar você a ficar um instante em pé. Nós vamos orar nesta noite. Eu não sei se você que está aqui está passando por alguma situação assim difícil, pessoal. Se você está sofrendo com alguma situação, eu quero te convidar você. Venha até aqui à frente, nós vamos